E essa também tem que ser a nossa oração, né. Em espírito e em verdade, nós precisamos adorar ao Senhor. Amém? Então, hoje o tema do devocional, se você estiver anotando aí, vai ser muito importante, então anote tudo, que eu creio que assim como o Senhor falou comigo, vai falar com você também, amém? E o tema de hoje que nós vamos falar é valorizando a presença de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel 6. 2 Samuel, no capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos valorizar a presença de Deus nas nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 6, diz assim: A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da arca de Abinadab, da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aió ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigada por este momento, obrigada pela tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, ministra também ao coração das minhas irmãs aqui, que nós venhamos ser tocadas pelo teu Espírito Santo, aonde elas estiverem, nas suas casas, nos seus lares. Nós declaramos em nome de Jesus, Espírito Santo, trazendo a paz, trazendo a alegria, tudo aquilo que faz com que elas se distraiam, em nome de Jesus, traz agora a paz. Se há algum choro de criança, se há algo, Senhor, fazendo com que elas não ouçam a sua voz, não ouçam a sua palavra, nós oramos agora que cesse e declaramos tranquilidade, declaramos paz e que essa palavra possa entrar no nosso coração, na nossa mente e trazer frutos e resultados da tua presença em nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Bom, essa passagem ela é muito interessante, creio que algumas daqui já com certeza já ouviram falar dessa história, né, que fala quando Davi, ele foi buscar a arca do Senhor, e a arca era muito importante para o povo de Israel. A arca era a presença de Deus, então eles tinham muito zelo pela presença de Deus. E aqui conta então que Davi estava ali, se reuniu, né, com todos os escolhidos de Israel, e eram 30.000, então imagina, era muita gente, 30.000 pessoas. E aí, Davi se levantou e tirou a arca da casa de Abinadab, porque na casa de Abinadab, a arca estava lá por 20 anos, tinha ficado lá por 20 anos, então Davi pegou a arca e foi levar para o lugar certo. E aí, a palavra diz que enquanto Davi estava todo feliz levando a arca, tirando ali 20 anos, gente, imagina, eles tinham tanto zelo pelaquela arca, estava ali na casa de Abinadab, né, por 20 anos, e aí eles foram levar a arca. E a palavra diz que Davi, ele estava ali com o povo e eles pegaram uma carroça com os bois e colocaram a arca do Senhor ali. E todos alegres, né, com a presença de Deus naquele lugar, tal. E aí, o que acontece?
os bois acabam tropeçando e Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, ele vai e coloca a mão para segurar a arca. E o que acontece? Uzá acaba morrendo no local. Então, aí, ele estendeu a mão para segurar, né, a arca de Deus, então ele foi para segurar a arca e acabou morrendo, porque ali foi uma falta de reverência mesmo. Mas o mais interessante dessa história, e eu quero que você foque bem nisso, além desse todo esse percurso, né, de ter tirado a arca da casa de Abinadab, e aí Davi viu toda aquela situação falando: "Nossa, a gente está com a presença de Deus", e olha o que que acontece, Uzá, né, estava ali com o povo, foi segurar, acabou morrendo, porque não podia tocar na arca, e por falta também de reverência. E aí Davi fala: "Não, eu não melhor Senhor, o que que eu vou fazer diante dessa situação? Então vamos levar a casa para um homem chamado Obed-edom". Guarda esse nome aí, Obed-edom. E aí o que que acontece? A arca vai e fica na casa de Obed-edom por 3 meses, ok? Na casa de Abinadab ficou 20 anos, na casa de Obed-edom ficou 3 meses. E o que que começou a acontecer na casa de Obed-edom? Olha o que diz: "Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa". Então a casa de Obed-edom começou a prosperar, começou a ser abençoada pelo Senhor. E aí continua a história, né, que aí Davi fica sabendo disso, então ele fala: "Glória a Deus, né, a presença de Deus está aqui". Então eles vão e pegam a arca de volta, mas ali com toda reverência. A palavra diz que eles andavam 6 passos, davam 6 passos e já sacrificavam, dizendo: "Olha, Senhor, se nós estamos pecando contra o Senhor, já nos perdoa, para que nada disso, nenhum mal venha acontecer com o seu povo". E ele dançava de alegria ali na presença de Deus. Mas o mais interessante dessa passagem é que quando a arca ficou na casa de Obed-edom, de Abinadab, ficou 20 anos e nada aconteceu. A gente não vê nenhum relato, né, falando assim: "Olha, a casa dele prosperou, teve muitas coisas", não, ficou lá. Não tem nenhum relato na Bíblia falando sobre o que aconteceu na casa de Abinadab. Mas a casa de Obed-edom prosperou por 3 meses. E o que que a gente aprende aqui? É que a gente precisa valorizar a presença de Deus. Por que será que a casa de Obed-edom prosperou? Porque Obed-edom valorizou a presença de Deus. E é o que mais a gente precisa fazer. É um dos aprendizados dessa palavra que a gente pode levar hoje. Eu quero trazer aqui para você 3 pontos que você pode aprender com essa passagem. Então a gente aprendeu ali, né, contextualizando toda a história, o que aconteceu. E o primeiro ponto é: valorize a presença de Deus. A arca ficou 20 anos em uma casa que talvez não valorizaram a presença de Deus, mas na casa que ficou 3 meses, houve um valor, falou: "Não, a presença de Deus está aqui". E como a gente pode valorizar a presença de Deus? Primeiro, a gente precisa a cada dia mais agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito. A sua presença habita em nós. Então a gente pode falar: "Nossa, que privilégio eu tenho de levantar, de acordar, de saber que eu posso respirar", né, mesmo que o tempo tá bem poluído, né, mas nós temos o privilégio de respirar, de tomar água, enfim, de tantas coisas, de ir na igreja, de fazer o nosso devocional. Isso é valorizar a presença de Deus. Eu quero que você imagine comigo. Você convida alguém para ir na sua casa, uma amiga, e aí o que que você vai fazer? Você vai honrar a vida dela ali. Você vai dar o melhor café, vai servir ela, vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos falar como você tá. Você vai honrar a vida dela ali na sua casa. E é assim que nós temos que fazer. Se a presença de Deus habita em mim, eu preciso valorizar isso. Eu preciso honrar. Que às vezes, muitas vezes a gente vê as pessoas não estão mais, assim, sabe, não estão mais querendo fazer as coisas para Deus, não estão mais valorizando: "Nossa, eu carrego algo especial dentro de mim". E quando nós carregamos algo especial, todos à nossa volta também são abençoados. Então, a casa de Obed-edom, eu acredito que toda a sua família, né, como a palavra diz, toda a sua casa foi abençoada, porque a presença de Deus habitava ali. E a presença de Deus habita em você. Hoje a gente não precisa de uma arca, porque a presença de Deus está nas nossas vidas. Imagina
Antigamente, né, no tempo de Moisés, tinha ali o tabernáculo e só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que estava ali a Arca da Aliança, e ali ele via a presença de Deus e o Senhor falava com ele. E se ele tivesse em pecado, ele morria. E aí tinham todos ali, né? A palavra diz que eles seguravam sininhos, né, na roupa deles, pendurado, e eles andavam ali. Se aquele sininho parasse, as pessoas já sabiam, o sumo sacerdote morreu, e aí eles puxavam. E hoje nós temos o livre acesso a essa presença. Hoje nós podemos ter acesso ao Pai através de uma oração, através da Bíblia. Gente, nós temos a palavra de Deus. Às vezes a gente quer que alguém venha trazer uma profecia, amém pelas profecias, glória a Deus, mas Deus também fala com a gente através da palavra. A palavra de Deus está na nossa casa. Então, se você precisa de uma resposta, abra a Bíblia, fale: "Senhor, fala comigo, eu carrego a presença de Deus, então Deus também pode falar comigo". Então, esse é o primeiro ponto, valorize a presença de Deus. O segundo ponto é: nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas. A arca era para ser conduzida nos ombros. Então, por que que Uzá morreu, né? Eles estavam conduzindo a arca nos bois. Então, eram em carroças, os bois estavam levando a arca. Só que a arca deveria ser carregada nos ombros dos homens. É eles que deveriam carregar o peso da presença, o peso da glória. Então, quando ele vai segurar, tipo assim, vou tentar ajudar aqui, ele faleceu, morreu, porque faltou ali, né? Não teve uma reverência. E o que que a gente vê aqui, e enquanto eu estava estudando essa palavra, veio uma frase muito forte assim ao meu coração, e se você estiver anotando, anote isso que é muito importante. Foi assim, não terceirize a busca pela presença de Deus. Muitas vezes nós estamos terceirizando a busca pela presença de Deus. Às vezes nós estamos só buscando a Deus de domingo no culto e Deus vai falar comigo. Às vezes nós estamos somente ouvindo só, hoje eu vou ouvir uma pregação no YouTube. Deus, fala comigo, mas amém pelas pregações no YouTube, mas também peça para o Senhor falar com você através da palavra dele. A gente está vivendo num mundo realmente assim, que as pessoas estão terceirizando, literalmente. Olha, em vez de conduzir a presença de Deus nos ombros, elas estão deixando a presença de Deus em carroças, né? Em os bois estão conduzindo. Então, não. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero valorizar a sua presença, eu quero carregar a sua presença nos meus ombros, eu quero ter o prazer de te buscar, de valorizar aquilo que o Senhor me entregou. Então, ore ao Senhor, você pode até às vezes pensar, né: "Nossa, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender o que o Senhor está falando comigo". Peça para que o Senhor te dê discernimento, peça para que o Senhor te dê sabedoria, porque eu creio que o Senhor pode sim falar com você. E por último, o terceiro ponto é: quando valorizamos a presença de Deus, tudo em nossas vidas é abençoado. Quando eu tenho a certeza que a presença de Deus habita na minha vida, todos à minha volta, todos ao meu redor são abençoados. Quantos homens e mulheres da Bíblia que obedeceram à voz do Senhor, por exemplo, vamos pegar aí Abraão. Abraão estava ali com a sua esposa, e aí o Senhor fala para ele, né? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí o que que ele fez? Ele falou: eu vou obedecer à voz do Senhor. E ele obedece à voz do Senhor, e como ele é abençoado, como ele valorizou a presença de Deus, valorizou a obediência, falou: não, eu quero ser um homem que obedece ao Senhor. E a sua casa foi abençoada, a sua descendência foi abençoada pela atitude de Abraão. Hoje nós somos abençoados porque houve valorização da presença. E então, sabe, o que eu também queria ministrar, né, trazer isso aos nossos corações, é quantas oportunidades nós temos de buscar essa presença e quantas ferramentas também nós temos, né? Por exemplo, nós temos o devocional. Esse ano, né, vamos completar 4 anos de devocional online, para a glória de Deus.
E foi algo eu estava até lembrando, né, hoje eu falei: "Nossa, a gente vai mês que vem vai completar 4 anos", que eu chamei a Carol, falei: "Cá, vamos fazer isso daqui", ela deu a ideia também, falou: "Ó, vamos fazer um devocional com as meninas", e como a gente falou: "Meu, a presença de Deus vai estar dentro da casa, porque a presença de Deus habita em nós, então vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor". E quantas meninas passaram por aqui, quantas meninas. Muitas primeiro foi lá no Skype, algumas permaneceram, outras não. A gente viu, né, a inconstância muitas vezes e quantas estão aí com a gente, ó, até hoje e valorizaram, né, esse tempo de dedicação, esse tempo de falar: "Não, toda terça-feira às 9h15 nós vamos estar reunidas, nós vamos, buscar a presença de Deus juntas", e é maravilhoso saber disso, né, que a gente pode, honrar o que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então, eu oro, né, e peço para que o Senhor traga durante essa semana isso ao seu coração, que você possa falar: "Senhor, eu quero ser como Obed-edom, que o Senhor colocou a sua presença na minha vida e eu quero valorizar essa presença. Eu quero acordar de manhã e falar: "Obrigada, Senhor", ter uma vida grata. Eu quero fazer o meu devocional, eu quero orar, mesmo que seja assim, sabe, 10 minutinhos, mas eu estou valorizando a presença de Deus. E se precisar, claro, assistir uma pregação no YouTube, quantas pessoas nos abençoa através disso, mas primeiramente, né, priorize o seu devocional, priorize a sua oração, para depois você buscar mais ainda o conhecimento da palavra de Deus e ser cheia da presença do Espírito Santo. Amém? E glória a Deus, né, se quem aí Deus falou com você, manda um coração, que eu creio que em nome de Jesus, né, a palavra do Senhor ela, vai manifestar cada dia mais nas nossas vidas. E é isso, eu quero que nesse momento, antes da gente passar para os pedidos de oração, eu quero que você feche os seus olhos, vamos orar neste momento e agradecer ao Senhor por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus fiel, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, nos ensina, Senhor, a sermos como Obed-edom, a Senhor, a valorizarmos a tua presença, Senhor. A dizermos ao Pai como é importante saber que o Senhor, que nós carregamos nas nossas vidas a tua presença. Então, muito obrigada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais ter um coração disposto, Senhor, disponível, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Que nós não venhamos terceirizar, ó Pai, a busca pela Sua presença, mas que nós venhamos priorizar e colocar em primeiro lugar as coisas do Senhor, o reino do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nós temos a certeza, Senhor, que será acrescentado. Então nós te agradecemos, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, e nós te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém?